Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós compreendermos coisas tão preciosas que é Natal. Jesus nasceu. Esse é o verdadeiro sentido, verdadeira razão, verdadeira noção do que é o Natal. Algo simples, nasceu Jesus. Agora, Simeão, num tempo onde Deus tinha dado 400 anos de silêncio, Simeão continuava sendo, né, cheio do Espírito, o Espírito Santo era sobre ele tinha revelações do Espírito Santo e ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Só que o verso 26, que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Essa palavra, o Cristo do Senhor, é tão importante a gente entender que Isaías foi o profeta mais messiânico. Então, quando ele falou de Jesus em Isaías 7,14, aqui diz que o menino seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Isaías 9,6 diz que o nome de Jesus seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando o anjo aparece para Maria em Lucas 1,31, diz que o menino seria chamado de Jesus. Mateus 16, o verso 13, quando Jesus questiona, né, quem diz o povo que eu sou, os discípulos respondem. Aí, quando Jesus pergunta para os discípulos, no verso 16 de Mateus 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Simeão já teve essa revelação que Jesus seria e era o Cristo. O que é essa palavra Cristo? A palavra Cristo vem do grego Christos, que é uma tradução da palavra hebraica Machia, ou Messias, que quer dizer ungido, o enviado. Então, Simeão, na revelação do Espírito Santo, ele já sabia que Jesus, aquele menino, né, que cresceu, se transformou Salvador da humanidade, ele era o ungido do Senhor, o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor, o enviado do Senhor. Desde Mateus 16, porque os discípulos ali, Pedro, mas os discípulos, né, começaram a chamar de Jesus Cristo. Jesus passou a ser chamado de Jesus Cristo. Jesus, né, que significa Jesus, que significa Yeshua, o Senhor salva. Agora ele recebe o Cristo, né, o ungido. O Senhor que salva é o ungido do Senhor, o enviado do Senhor. Então, como é importante nós termos, né, eu particularmente não gosto de ser chamado de evangélico, né, eu prefiro a palavra cristão, mas a palavra cristão, eu só posso me considerar um cristão porque eu preciso entender o que essa palavra significa. Significa que eu sou um ungido, um enviado. Não tem razão de eu ser chamado cristão se eu não for um ungido do Senhor e um enviado do Senhor. Então, se eu somente sou um seguidor de Jesus, então eu sou um evangélico. Eu sigo o evangelho, os evangelhos. Agora, para ser chamado como Jesus foi chamado, de Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o enviado, para mim ser chamado de cristão, eu preciso ter essa noção sobre a minha vida, que eu sou o ungido do Senhor e eu estou em movimento, estou obedecendo o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí faz sentido eu ser chamado de cristão. Simeão já teve essa revelação 30 anos antes de Jesus começar o ministério. Somente 30 e poucos anos depois, Jesus foi chamado de Cristo, como Simeão, na revelação do Espírito, chamou Jesus.
como é precioso nessa véspera do Natal nós estarmos em missão, termos essa consciência que somos cristãos, ungidos e enviados. Hoje é dia de falarmos do amor de Jesus. Hoje é dia de ser Natal na vida de alguém, aonde Jesus pode nascer no coração de alguém que ainda não conhece Jesus. Feliz Natal. Se você já sabe o que é isso, fale do amor de Jesus para que seja Natal no coração de alguém. Que Deus abençoe.